Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Hoje vamos aprender como montar circuitos eletropneumáticos pelo método intuitivo e pelo método cascata, que são utilizados aqui especificamente para esses tipos de circuitos. Então, já abri aqui o meu programa FluidSim Pneumatics, vou vir aqui em My Files e vou abrir um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo aqui também. Vou salvar na área de trabalho, circuitos eletropneumáticos, e vou colocar aqui o meu circuito 2. Na verdade, vou abrir o outro circuito. Não, sim. Vou abrir o outro circuito e vou copiar alguns dos elementos dele para ficar mais dinâmica a nossa aula aqui. Então, na nossa última aula, o que nós vimos como vamos montar a parte pneumática do nosso circuito, utilizando aí o nosso atuador com as chaves de fim de curso ou sensores, que nós vamos ver nessa aula. Vimos como vamos aplicar esses solenoides aqui também. E aprendemos a montar a parte elétrica do nosso circuito, onde que a gente vai ter lá a fonte de 24 e a saída aqui de 0 volts. Nosso botão de emergência, que vamos deixar ele aqui, vamos apagar as outras partes do nosso sistema. Vimos lá também como utilizamos os nossos switches, os nossos relés contadores, as nossas chaves de fim de curso e todos esses outros componentes que a gente vai usar para montar os nossos circuitos eletropneumáticos. E hoje vou deixar aqui as nossas chaves de fim de curso, vou deletar os relés contadores e vou deixar aqui do lado só para a montagem ficar mais dinâmica, como já foi dito anteriormente. Então, vamos ter os solenoides aqui relacionados a parte lá conectada com a válvula pneumática. Então, isso aqui nós já vimos como funciona. O que nós vamos fazer aqui agora é aprender a fazer um circuito de autorretenção. E para isso nós vamos lá embaixo na parte elétrica, Power Supply, vamos usar os relés. Então, vou usar esse relé aqui sem nada. Esses vão ser os nossos relés auxiliares, que a gente tinha até comentado lá na aula, e vamos usar eles aqui agora. E para que vamos usar esses relés? Basicamente, quando você tem uma lógica lá com vários grupos, você vai usar esse relé aqui para fazer uma chave de alta retenção. Então, você vai querer que um grupo fique funcionando, depois você passa para o próximo grupo. E dessa forma, nós vamos conseguir fazer o próximo método, que é o método cascata. Então, nós vimos lá na última aula que a gente poderia usar esse botão diretamente para acionar os solenoides. Agora nós vamos usar aqui uma chave, um relé auxiliar para fazermos isso. Então, ao invés de mandar o sinal diretamente aqui para o avanço de A, por exemplo, nós vamos ter um switch relacionado a esse nosso relé. Eu vou dar o nome também de K1. E esse switch vai acionar o avanço de A. Vou colocar aqui tudo entrado certinho e vou fazer essas primeiras conexões aqui. Então, apertando o botão de Start, eu consigo fazer o avanço desse nosso sistema. Não é esse aqui. Certo? Colocando ele para funcionar, apertando aqui, ele vai avançar. Certo? Vamos agora, então, usar mais um relé auxiliar para fazer o retorno. Sabemos lá que quando o ar avança, vai acionar o A1,
eu vou copiar esse relé K1 e vou renomeá-lo para K2. E esse K2 vai ser o relé auxiliar que vai fazer o retorno desse nosso circuito. Eu vou colocar aqui, vou copiar a chave, o switch K1, renomeá-lo para K2. Vou aqui alinhar para ficar certinho. Nosso sistema. Certo. Então, nesse nosso sistema, nós conseguimos desativar a chave aqui para o avanço, só que aqui, como essa chave tem uma trava, não vamos conseguir fazer o retorno. Então, vou tirar essa trava aqui por enquanto. Vou colocar um switch sem a trava, sem essa parte. E agora conseguimos fazer a ativação do nosso sistema. Se quisermos fazer um ciclo contínuo, aí sim podemos usar aquela chave com trava. Só que para isso vamos inserir o nosso A0 aqui. Esse nosso A0 vai permitir cortar a alimentação do relé auxiliar K1 e vai fazer com que o nosso circuito fique funcionando continuamente. Certo? Então, esse seria o nosso circuito eletropneumático A mais, A menos, ciclo contínuo aí com relés auxiliares. Então, vou salvar aqui, circuito A mais, A menos, com relés auxiliares. Se quisermos implementar então esse circuito, vamos adicionar mais um atuador. Vamos colocar aí, por exemplo, um circuito A mais, B mais, A menos, B menos. Vou aumentar a fonte aqui também. 4. Ok. Só para deixar aqui mais visível. E vou salvar lá no nosso sistema. A mais, B mais, A menos, B menos. Para usar aqui o cilindro B, eu vou simplesmente copiar. Nós já vimos aí como copia, né? Se quiserem selecionar, segurar o Shift e arrastar para o lado. No Fluid Sim é um pouco diferente dos programas que a gente está acostumado, que aperta o Ctrl, ou Ctrl+C ou Ctrl+V, ou clicar em Copy e depois clicar em Paste. Aqui no caso, eu escolhi a opção mais rápida. Vou alterar as minhas chaves de fim de curso ou sensores que a gente vai usar. Vou renomeá-los. Da mesma forma, vou renomear os meus solenoides A mais para B mais, A menos para B menos. Então agora nós vamos ter dois atuadores que vamos poder usá-los no nosso sistema. Vou fazer o seguinte também, temos solenoides aqui, eu vou copiá-los e vou renomeá-los também, A mais para B mais, A menos para B menos. Então, temos os solenoides relacionados às nossas solenoides aqui da nossa válvula direcional 5x2, que está comandando o avanço e o recuo do cilindro B. Também podemos pegar aqui o A1 e o A2. Vou colocar aqui no meu sistema as nossas chaves de fim de curso B0 e B1. E aí também vão estar relacionados a esse sistema. Certo. O que eu vou fazer aqui agora é fazer uma sequência de ações. Então, por exemplo, o A mais
vai desencadear lá a resposta para B+, o A- vai desencadear a resposta para B-. Então, se pensarmos de forma intuitiva, o que nós iríamos fazer? Esse A- aqui iria ativar um K2, o K2 iria ativar um B+, né? Só que o nosso circuito ficaria muito extenso. Vamos fazê-lo aqui então. Aqui no caso, no lugar do A-, vou colocar o B+, mudei o nome lá, mas podemos mudá-lo de novo. Então, o A+ vai avançar, vai ativar um A1, o A1 vai ativar o K2, K2 o relé auxiliar K2 vai ativar o nosso switch K2, a nossa chave K2, para fazer o avanço de B. Aí podemos fazer esse circuito aqui, fazer um K3, K4, K5, mas, como eu falei, vai ficar muito extenso se você fizer isso aqui. Você vai poder pegar aqui o K2, chegar mais perto, tudo isso aqui, né? Não, senão vai dar erro. K2 vai desencadear aqui um relé auxiliar. Na verdade, agora vai ser K3, K3 e K3. Vai fazer o B+, vai ativar aqui o B1. Esse B1 vai ativar o relé auxiliar K3. Esse relé auxiliar K3 vai fechar essa chave K3 e vai fazer o retorno de A. Então eu tinha alterado o nome para A- ou para B+, né? Então vou colocar aqui A-. Certo. No caso é B-, né? Não, é A- mesmo. A-, então, vai utilizar um A0, que vai estar aqui. Pegarmos esse A0 e colocarmos aqui na frente, ele vai estar normalmente fechado e já vai estar ativando um relé. Então, nós queremos que ele feche só no retorno. Isso vai ser um problema aí também, né? Porque a gente não vai ter aquele trem de rolete escamoteado. Então, esse método, você fazendo dessa forma, ele vai ficar um pouquinho limitado. Então, o que nós vamos fazer é outra coisa. Então, vou desfazer tudo isso aqui. Opa, desfiz demais. Alt Shift Backspace. Então, vou deixar aqui os componentes que nós já renomeamos. O que eu vou fazer aqui é algo similar ao método cascata. Eu vou usar dois grupos, que no caso aqui vão ser os relés K1 e o relé K2, e vou usá-lo para fazer essa lógica no nosso sistema. Então, toda a parte aqui da chave K1 eu vou utilizar para ativar o grupo 1. No caso aqui, vou chamá-la aí de A+ e B+. E o B+, vai ser ativado aqui pelo nosso, aliás, vou copiar esse A1, depois eu renomeio ele ali. Esse nosso A+, vai ativar o A1, estar nesse grupo, e vai ativar o B+. O B1, já tinha colocado um B1 lá, mas vou deletar ele aqui. O B1, então, vai ativar o grupo 2, no caso aqui é o K2. Esse K2 vai ativar o retorno de A e vai ativar aqui também o retorno de B depois, né? Então, esse A- aqui que eu vou usar. Quando ele retornar, só alinhar para ficar certinho. Certo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Nós vamos apertar o botão de Start, ignora esse A0 por enquanto.
deixa ele sem nome aqui. Ele vai ativar o nosso K1, que vai fechar a chave K1 e vai ativar aqui o A+. O A1 aqui está aberto, então não vai ativar o B+. Quando o A+ ser acionado, ele vai comutar a válvula direcional 5x2 aqui, que está fazendo um avanço do cilindro A, vai ativar o rolete A1, ou a chave de fim de curso, no caso, né? E vai fazer o B avançar. O B avançando vai ativar B1, vai mandar energia lá para o nosso relé K2, que vai fechar a chave K2, fazendo o cilindro A recuar, e depois, quando o A- ser acionado, ele vai fazer o cilindro B recuar também. O que acontece? Nesse estado do sistema, nesse momento, quando o A- ser ativado, o A0 não vai estar sendo acionado, porque o cilindro vai estar aqui, ó, no ponto A1. Então, quando ele retornar para essa posição inicial, aí sim o A0 vai funcionar. Só que tem um probleminha aí, né? Esse nosso circuito, se nós quisermos fazer contínuo, nós vamos ter que inserir esse B0 aqui, né? Então, vou colocar já para ser contínuo. Se não fosse contínuo, era só tirar a trava daqui e tirar esse B0. Se colocarmos esse cilindro para funcionar, vai ocorrer um erro aí. Vamos ver se dá para perceber esse erro. Primeiro aí, acionou o nosso sistema, avançou. Aqui está funcionando perfeitamente. Certo. Melhor ainda, nem precisou a gente usar a trava de alta retenção aqui. Mas vamos fazer o seguinte: em alguns do nosso sistema vai haver conflito de sinal. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar de é, uma chave de alto travamento. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui o K1 e vamos ligar o nosso sistema. Essa chave K1 vai enviar o sinal para o próprio relé K1. O que isso vai fazer? Quando eu acionar o meu sistema, vou até mudar a chave aqui para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Vou tirar a trava e vou colocar uma aqui sem trava. Por exemplo, o nosso sistema aí é um sistema que faltou lá um botão com trava, então a gente vai ter que dar um jeito dele funcionar. Quando eu acionar esse botão, o que vai acontecer? Ele vai enviar o sinal aqui para K1, como o B0 está fechado, K1 vai ser energizado e ele vai fechar essa chave K1. Fechando essa chave K1, esse sinal vai vir direto do K1. Então, eu apertando esse botão uma vez, já fiz esse autotravamento. Então, eu vou garantir que eu tenha energia vindo aqui para o relé iniciar, relé que vai relé auxiliar K1 para energizar esse primeiro grupo de ações, certo? Da mesma forma, eu posso fazer aqui com o K2. Dessa forma, eu vou garantir que o meu sistema tenha energia vindo para o K2 realizar as ações, certo? Só que, porém, vai dar um errinho ainda mesmo com essa trava, essa trava aqui K2. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, vou passo a passo. Primeiro aqui, vou apertar o botão, energizou, só que o botão não tem trava. Então, ele vai destravar logo em seguida. Certo? Destravou, mas aí ficou a chave de alta retenção aqui vindo por K1, o que vai permitir então que eu faça o avanço de A e faça o avanço de B. Quando o B avançar, esse sinal aqui vai ser cortado, né? Porque o B0, a chave aí B0 vai ser aberta, né? Porque ela não vai estar ativada mais e vai permitir aí que o nosso segundo grupo inicie suas ações. Lá, então, nosso cilindro B vai avançar. Cortou aqui, então,
o B0 ele não vai estar mais ativado e conseguimos fazer a ação. Certo, o segundo passo aí, o B1 foi energizado, mandou o sinal para K2, que vai fazer a trava de alta retenção aqui e vai permitir o segundo grupo de ações. Fazendo isso, o A vai recuar, o A recuando, ele vai acionar a chave de fim de curso aqui a 0, que vai energizar o retorno do cilindro D. O retorno do cilindro B, o que vai fazer? Ele vai desativar esse nosso P1, então ele vai cortar esse sinal aqui, só que o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui ainda um problema, né? Que ainda vamos ter um sinal vindo para o nosso K2. Então, se a gente continuar o nosso sistema aqui, ele vai dar erro. Para ver isso de maneira correta, eu vou colocar ele aqui de velocidade normal. E quando a gente fizer o primeiro ciclo, tentarmos iniciar o segundo, não vai dar certo, porque eu não cortei a alimentação lá do meu sistema, do meu segundo grupo. Como eu vou conseguir cortar esse segundo grupo, então? O melhor passo seria também colocar um B0 aqui, né? Só que no caso, o B0, qual a melhor opção aqui? Nós queremos cortar a alimentação quando o B retornar, né? Então teria que ter um B0 aqui também, talvez. Então, na verdade, ele já vai estar fechado e quando ele atingir o ponto de retorno, ele vai estar fechado aqui. Deixa eu alinhar com esses outros. Ele já vai estar normalmente fechado. Vou colocar o nosso switch de curso B0. Então, isso aqui vai permitir que, quando ele ativar o B1 aqui, esse B0 ele não vai estar ativado, então ele vai ser normalmente fechado, mas quando eu retornar, ele vai quebrar essa alta retenção e eu vou conseguir fazer o ciclo contínuo. Vamos ver se isso vai funcionar agora. Avançou, retornou. Quando o B0 retornar, o que vai acontecer? Cortou aqui a alimentação do B0. Então conseguimos fazer esse circuito ciclo contínuo, quebrando esse sistema. Aí vocês perguntam, oh, mas vai ter dois B0? Sim, você vai poder usar essa chave de fim de curso de duas formas. Se você pegar aqui, eu acho que dá para ver o componente. Não tem imagem dele aqui não. Mas vamos ver lá no laboratório, ele vai ter três entradas. A entrada da energia, que vai ser essa aqui, e a saída, se você quiser que a chave de fim de curso seja normalmente aberta, desse tipo, ou normalmente fechada. Então você consegue fazer esses dois tipos de ligação no mesmo switch, na mesma chave de fim de curso, ou também no sensor, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Certo? Então, por esse motivo, nós usamos a chave de retenção e fazemos toda vez essa quebra. Se, por exemplo, nós quisermos fazer alguma coisa aqui mais robusta, poderíamos, ao invés do B0, poderíamos colocar aqui o nosso K2. Só que no caso, o K2 vai ter que ser normalmente fechado aqui. Porque quando eu for energizar o segundo grupo, opa, quando eu for energizar o segundo grupo, eu vou garantir que o primeiro grupo já teve sua ligação interrompida. Então vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ligando meu sistema, K2 está acionado. Quando eu acionar o K2, quebrou aqui a chave de alta retenção e permitiu as ações do grupo. Então, se você tiver 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, você vai sempre ter uma estrutura desse tipo aqui. Vou até copiar aqui para baixo.
Você vai ter o KN, né? Vamos colocar aqui de forma matemática. KN. Esse aqui também vai ser o KN. E esse aqui vai ter o KN mais... No caso, esse aqui que tem que ser o KN, né? O outro é KN menos 1. Então, KN menos 1, KN menos 1. Seria alguma coisa desse tipo. Se você tiver mais grupos, você vai sempre ter uma chave relacionada ao próximo switch para você quebrar essa chave de alta retenção que nós fizemos. Então, se você tiver 3 grupos, 4 grupos e assim por diante. Certo, então esse é o método que nós mais utilizamos, que é um método cascata aí para os circuitos eletropneumáticos. Nós podemos fazer do método intuitivo também, mas não recomendo, porque vai ficar um pouquinho mais complexo e pode dar erro. Então usamos aí a chave de retenção para conseguir fazer essa lógica de grupos. Certo, esse aqui eu salvei como circuito A mais B+, vou salvar um novo aqui. Só que agora vamos utilizar sensores. Então, para utilizar sensores, nós temos vários sensores à nossa disposição. Vamos achar eles aqui. Temos aqui os Proximity Switches. Vou colocar aqui, então, para nós vermos. Então, nós temos o capacitivo, vai ser esse aqui. Se quiserem ver a descrição do componente, vai aparecer ele. Aí quem fala alemão, né? Infelizmente aqui está tudo em alemão. Mas vamos ter aí o capacitivo, nós vamos ver no laboratório lá também, mas todos vão ter uma estrutura bem semelhante a esse aqui. Então, não precisa se preocupar não. Esse aqui vai ser o magnético, um pouquinho diferente, né? Tá? Esse aqui vai ser qual? O óptico, né? Não, indutivo. E o óptico, não, é o contrário aqui. Esse é o magnético. Ah, sim, o magnético é bem menorzinho que os outros. O capacitivo vai ser esse, o indutivo vai ser esse e o óptico vai ser esse. Certo, mas todos vão funcionar da mesma forma. Se vocês observarem o desenho deles, eles têm como se fosse uma chave aqui no nosso sistema. Então, quando eles forem ativados, eles vão fechar essa chave. Quando formos montar lá no laboratório, vemos que temos a possibilidade de ter os normalmente fechados, só que não vamos usá-los no momento, porque o programa não sei como que faz para permitir isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir aqui o nosso A1, o nosso B1, acredito que é os únicos aqui que vai dar para substituir, por alguns desses sensores. Então, vou deixar esses dois primeiros aqui, que é o capacitivo e o magnético. Eu vou colocar o nome desse aqui, então, de A1. E esse aqui, vou colocar o nome de B1. E como que vamos inserir eles no nosso sistema? Então, temos aqui o A1, eu vou substituí-lo. E o que é que vai acontecer? Vou tirar ele. Se eu tentar ligar o meu sistema dessa forma, não vai dar um erro, porque esse sinal aqui tem que ir para o 0 volts, que é a nossa linha lá neutra. O sinal do atuador ele vai ser dado por essa outra linha aqui. Então, quando ele fechar ou ele abrir, vai vir por essa linha. Então, aqui em cima vai ser a entrada de energia, embaixo vai ser a saída para a nossa linha neutra, né, o 0 volts, e esse aqui vai ser o sinal de controle, que vai ser aí falar se está aberto ou fechado e vai enviar o nosso sinal para B+. Da mesma forma, podemos substituir o nosso B1 aqui. A única diferença
que eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para o lado. O sinal ele vai enviar aqui para o nosso relé auxiliar. Esse aqui vai vir no 0 e esse aqui vai vir no 24. Ficou um pouquinho mais feio que o anterior, né? Mas aí dá para você organizar se você quiser. Dá para puxar isso aqui para cima, fazer outras modificações. Ou trazer ele aqui para baixo também. E aí dá para entender melhor o sistema. Se quiser, depende aí. Eu vou deixar assim mesmo. Certo? Vamos ver então como eles vão funcionar no nosso sistema. Olha lá, B1 já tá sendo energizado, só que ele não está enviando um sinal aqui. Se eu clicar nele, olha lá, eu consigo fechar o nosso B1. Só que vamos ver se ele vai funcionar perfeitamente no nosso sistema. Avança. Certo? Avanço de A, avanço de B, retorno de A, retorno de B. Vamos então pelo passo a passo. Acionamos o botão de Start. Ele vai enviar energia aqui então para uma chave K2, um switch K2, pode usar qualquer uma dessas duas nomenclaturas. Geralmente usamos switch, né, porque é o mais usado. É bom aí que vocês já aprendem um termo em inglês. Esse switch K2 vai estar relacionado com o relé auxiliar K2, lá do grupo 2, mas por enquanto não vamos usar ele aqui. O importante é que ele vai estar permitindo a passagem de energia e vai estar chegando aqui no nosso relé K1. Esse relé K1, então, vai mandar um sinal para as chaves K1. Uma vai ser responsável pela alta retenção da energia que está vindo para o K1, vai permitir então que o K1 fique energizado até que as ações do primeiro grupo sejam realizadas. E a segunda chave K1 vai enviar o sinal aqui para o solenoide A+. O solenoide A+, vai comutar a válvula direcional 5x2, que vai permitir a passagem de ar para o avanço do cilindro A. Esse cilindro A, ao terminar o seu avanço, vai acionar um sensor capacitivo A1, que irá enviar um sinal para a solenoide B+. Essa solenoide B+, então, vai fazer a comutação da válvula direcional 5x2, no caso, essa válvula de comando que está comandando o avanço e retorno de B, vai permitir, então, o avanço do cilindro B. Quando o cilindro B avançar, eu já vou estar com o nosso sensor magnético B1 energizado, eu só vou enviar um sinal para a chave para ele fechar. Ele então vai enviar um sinal para o nosso relé auxiliar K2. Automaticamente, quando esse relé K2 ser energizado, o que ele vai fazer? Ele vai fechar as chaves K2 normalmente abertas e vai abrir as chaves K2 normalmente fechadas. Então, vai fechar as K2 normalmente abertas e vai abrir a K2 normalmente fechada, quebrando a autorretenção, quebrando aqui a alimentação do primeiro grupo também, que não vai ter mais energia para o relé auxiliar K1. Consequentemente, as chaves K1 que estavam energizadas e fechadas agora vão abrir. Também a primeira chave, K2, na verdade, vai fazer a autorretenção aqui do nosso relé auxiliar K2, então vai permitir que a energia chegue até ele até a execução de todas as ações do segundo grupo. Assim que eu acionar esse K2, ele vai fechar a segunda chave K2, que vai acionar o solenoide A+. Dá para ver aqui uma setinha, né, que está indicando que ele está sendo energizado. Ele então comutou a válvula de comando direcional 5x2,
está comandando o avanço e o retorno do cilindro A, fazendo então que o nosso cilindro A recue. Quando o nosso cilindro A recuar, ele vai acionar a chave de fim de curso A0, que no caso poderia ser o sensor se ele tiver a opção aí de estar normalmente fechado, né? Ou normalmente aberto. No caso dos que a gente está usando, eles vão estar todos normalmente abertos, na verdade. Esse A0, então, essa chave de fim de curso, vai enviar um sinal para o solenoide V-, que vai comutar a válvula de comando direcional 5x2 e vai fazer o retorno do cilindro B. Então, a partir disso, conseguimos fazer aí o avanço e o retorno do nosso cilindro. Se quisermos colocar esse circuito aqui de maneira contínua, podemos colocar aqui ainda um botão com trava. Então, o nosso circuito aí vai funcionar continuamente e não vai dar erro, certo? O que mais que podemos fazer aqui no nosso sistema para iniciá-lo ou para fazer sequências lógicas? Podemos usar aquelas lógicas de simultaneidade. Então, vou copiar esse arquivo, vou deixar os sensores aqui com simultaneidade e seletividade. Então, vou usar aquelas lógicas I e OU. A primeira lógica que a gente usa I vai ser o que? A gente vai poder usar com dois botões em série. Então, eu posso usar um botão com trava, que no caso no nosso sistema a melhor opção será com esse botão com trava, porque no sistema real vai funcionar perfeitamente, mas aqui dá um delay, né? Então, eu posso usar um botão com trava e outro não. E o nosso sistema só irá iniciar se esses dois botões serem ativados. Então, se eu apertar só esse, não vai funcionar. Eu tenho que travar o primeiro, né? Segurar ele com a mão e tal, e apertar o segundo. Então, eu consigo fazer aquele acionamento bimanual que a gente viu anteriormente, que a gente usava a válvula lá de simultaneidade. E podemos também fazer uma seletora, né? A seletora vai ser nada mais, nada menos do que uma chave aqui em paralelo. Podemos iniciar o sistema aqui também por essa chave. Então, posso iniciar por aqui. Ou posso iniciar meu sistema por essas chaves aqui. Aí, como que vamos aplicar no sistema? Depende do sistema que você estiver usando. Vou colocar aqui acionamento simultâneo. Vou reduzir aqui 12. Vou arrastar aqui para baixo só para ficar a nomenclatura certinho. Acionamento simultâneo e acionamento aí seletor, né? No caso, eu tenho para me acionar o sistema e manualmente eu vou acionar esses dois, ou posso ter o acionamento seletor, que eu vou acionar com um botão ou com outro. Então aí bem simples essa parte de simultaneidade. Certo, o que podemos ver mais aqui no nosso sistema, temos a parte aqui de controladores, que por enquanto não vamos utilizá-las. Temos a parte digital aí, que vai envolver CLP também, que não vamos utilizá-las por enquanto, é mais avançada. Temos alguns outros sensores, sensor de pressão analógico,
porque a gente vai deixar mais para a parte lá de eletropneumática. E creio que seria só isso. Ah, sim, temos o motor também. Se quiser brincar com o motor aí, pode ficar à vontade. Mas, por enquanto, a parte eletropneumática vai ser só isso mesmo. Então, bom estudo para todos. Tentem fazer os circuitos aí, façam circuitos complexos. Utilizem todos essas técnicas que nós aprendemos, né? A alta retenção, o acionamento seletor ou simultâneo, os sensores, contadores, temporizadores. E nos vemos na próxima aula. Até!